Chegou a hora do programa Resiliência Científica com Vânia Moraes para a superação de obstáculos. Rádio Cloud Coaching. Olá a todos. Estava aqui refletindo sobre algumas coisas importantes para vocês começarem a tomar conhecimento. Eu sei que tem muita gente falando sobre a comunicação não violenta, a gente consegue ver muitas coisas publicadas, tem muito podcasts, tem muita informação a respeito. E aí eu fiquei pensando em o que trazer para vocês com relação à CNV, que vocês possam estar utilizando no seu dia a dia. Então, em primeiro lugar, a gente precisa ter como importante que a comunicação não violenta, ela é uma abordagem que teve como premissa básica a ACTP, que é a abordagem centrada na pessoa de Carl Rogers. Carl Rogers foi professor de Marshall Rosenberg, e muito do que Marshall trabalhou e muito do que ele estudou foi baseado nos conhecimentos de Carl Rogers. Uma das coisas que Marshall criou dentro da abordagem da comunicação não violenta foi separar ela em 4 elementos, que é a observação, tá? Que é aquilo que eu vejo, é o fato. Então, quando a gente fala de observação, eu gosto sempre de dar uma dica: exclui os adjetivos. Quando a gente exclui os adjetivos, a gente fica com o fato. Ou, uma outra dica: quando você for contar alguma coisa para alguém, conte como se você fosse projetar isso como se fosse uma cena de um filme. E isso também não pode ter adjetivos. O segundo elemento da CNV, tão importante quanto, são os sentimentos. E sentimentos nós precisamos tomar cuidado, que nós temos os sentimentos e os não sentimentos. E antes de nós olharmos os sentimentos, será importante de nós olharmos a emoção. A emoção, ela é física, inconsciente, ela não é pensada, tá? A emoção, ela vem de dentro, nós somos tomados por ela. E o sentimento, ele é um processo cognitivo da emoção. Às vezes a emoção e o sentimento podem ter os mesmos nomes, e o mais importante, tomar cuidado com o não sentimento. O que é um não sentimento? É um pensamento ou uma avaliação que eu faço do outro porque eu acredito que ele esteja fazendo aquilo comigo. Ah, eu me senti, eu sou... O pseudo-sentimento, o que ele é? É uma avaliação, tá? É uma interpretação de algo que eu acho que o outro está fazendo comigo. Ah, eu sinto como que você me odiasse. Eu sinto que você me odeia. Então isso é uma interpretação, isso é um pensamento meu em relação ao que eu acho que o outro está fazendo comigo. O terceiro elemento são as necessidades. Então, necessidades é aquilo que é importante para mim, são os meus valores. Dentro da CNV, nós temos uma lista de necessidades universais. E nós podemos trazer outras necessidades que, às vezes, para nós são mais importantes. Lembrando que necessidade não é estratégia. Eu tenho aquilo que é importante, qual é a minha necessidade, aí eu vou buscar qual é a estratégia para atender a minha necessidade, tá? Então, tomem cuidado, prestem atenção nisso. E por último, o pedido, claro, objetivo, no positivo e uma ação. E, tendo cuidado, que não seja uma exigência, que não seja um condicionante e que eu esteja aberta a ouvir o não do outro. Então, os elementos da comunicação não violenta, eles se entrelaçam e eles podem começar por qualquer lugar. Eu não necessariamente vou chegar pelo mesmo lugar. Então, presta atenção que não é nada engessado, não é nada estanque, tá? Não é nada parado, não é nada fixo. A comunicação não violenta, eu vejo como uma onda, um fluir na minha vida, um fluir na vida do outro. E quando a gente consegue fluir, a gente entra numa dança. Quando nós não conseguimos fluir, nós entramos numa briga. E aí vai ser importante vocês olharem
Qual a tua intenção? Então a CNV, ela é muito baseada na minha intenção. O que eu quero? O que é importante para mim? O que eu estou sentindo? Ok? E a CNV é a linguagem do coração. Ok? Como uma das coisas importantes que a CNV tem de símbolo é a girafa. E um outro animal que nós temos como símbolo é o chacal. A CNV é do coração, a girafa é de fora do coração. Um beijo, até breve. Os meus Instagram e LinkedIn são @Vânia Moraes Troiano. Vânia com W, Moraes com M, Troiano com Y. Um grande abraço. Terminando o programa Resiliência Científica com Vânia Moraes para a superação de obstáculos. Rádio Cloud Coaching. Ouça o programa Resiliência Científica com Vânia Moraes, sempre às quartas-feiras, às 8h30 da manhã, com reprise na quinta, às 11h30 e na sexta, às 14h30, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe o nosso aplicativo na Google Store.